183. Viver em outro mundo. Capítulo 1031. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado Zawai assentiu e disse: então você procurou por outras serpentes? Para ver se podiam achar outra variante. Os irmãos Gibbon assentiram antes de um deles responder: procuramos, não só nós, também fizemos nossos subordinados vasculharem a área. No entanto, não recebemos nosso resultado desejado. Abatemos muitas serpentes, mas não achamos uma variante. Não só serpentes da alma, também procuramos por outras criaturas sombrias. Mas o resultado final foi o mesmo, somente obtivemos almas ardentes, não armas da alma. Zawai assentiu. Ele também pode adivinhar que armas da alma só deviam vir das raras serpentes da alma variante. Mesmo que procurassem por uma, elas necessariamente podem não encontrar. Zawai retornou as armas para os irmãos Gibbon. Embora as armas fossem bons itens, elas eram inúteis para Zawai. Além disso, mais ninguém precisava dessas coisas. Ele pode muito bem retornar para o par de lixo. Zawai também perguntou aos irmãos Gibbon se eles precisavam de algo. Por causa disso, Zawai os levou para a Ilha Dragão Selvagem e os entregou para Jireden. Como os irmãos Gibbon tinham armas da alma, sua pesquisa estava bem inclinada para a alma. Isso por acaso ajudou muito para com o estudo de Jireden. Depois de enviar os irmãos Gibbon, Zawai retornou à cidade Alma de Guerreiro. Então ele começou a receber a coleção dos irmãos Gibbon. Pode-se dizer que a coleção dos dois irmãos, depois de todos aqueles anos, era bem grande. Era ainda maior que a de Jireden. Infelizmente, eles não eram tão bons quanto os itens de Jireden. Nem mesmo teve uma pequena besta esqueleto. Neste momento, a cidade inteira já tinha sido capturada por Adizon e os outros. Todos os mortos-vivos dentro da cidade foram enviados ao espaço. Zawai não os gerenciou. Agora que os irmãos Gibbon estavam dentro do espaço, não havia necessidade de se preocupar com as outras pessoas dentro do domínio. Neste momento, Zawai estava se coçando para visitar o domínio das criaturas sombrias. Ele queria ver se conseguia encontrar uma besta variante e ganhar mais armas da alma. Porém, Zawai sabia que esse assunto precisaria ser feito no futuro. Ele ainda precisava digerir o domínio dos irmãos Gibbon. Agora que os irmãos Gibbon foram subjugados, os mortos-vivos dentro de seu domínio se tornaram dragões sem cabeça. Além disso, Adizon trouxe os outros mortos-vivos para atacar. E com Megan cercando as cidades, os mortos-vivos não podiam fazer nada. Em menos de um mês, o domínio ficou sob o controle de Zawai. Agora que Zawai tinha unificado o exército da resistência, pode-se dizer que ele oficialmente tinha se tornado uma das três grandes forças no submundo. Se não fosse pelo Rio de Sangue, então o Templo das Trevas já teria destruído o exército. O Templo das Trevas tinha mais especialistas comparado à resistência. Era só que esses especialistas não ousariam cruzar o Rio de Sangue. Mas Zawai não planejava expandir o território. Tal ação apenas aumentaria a suspeita das pessoas. Além disso, Zawai não tinha nenhum interesse na Aliança Neutra. Ele estava interessado no Templo das Trevas. Ele queria saber que tipo de pessoa controlava o Templo das Trevas. Se ele soubesse quem era antes de ascender, então isso seria ótimo. Agora que o exército da resistência foi unificado, o próximo plano de Zawai supostamente era pegar algumas bestas espirituais de sangue do Rio de Sangue. Contudo, ele na verdade mudou de ideia. Desde que não havia necessidade imediata das bestas espirituais de sangue, Zawai queria ir na direção do domínio das criaturas sombrias primeiro. Na verdade, havia 4 poderes no submundo. Além do Templo das Trevas, Exército da Resistência e Aliança Neutra, havia também as bestas mágicas sombrias. No entanto, as criaturas sombrias eram diferentes dos mortos-vivos. Os mortos-vivos de alto nível comandavam mortos-vivos de baixo nível e fariam cidades. As criaturas sombrias não fazem isso. Bestas de alto nível ainda podiam comandar as de baixo nível, mas não o tempo todo. Essas bestas de alto nível normalmente ficavam sozinhas. Somente quando enfrentavam um inimigo em comum que essas criaturas sombrias se juntariam. Além disso, as criaturas sombrias têm deficiências comparado aos mortos-vivos.
Seu intelecto não era tão desenvolvido. Os mortos-vivos comuns não podiam ser comparados a um humano normal, mas as criaturas sombrias geralmente não podiam ser comparadas aos mortos-vivos comuns. Isso não significa que as criaturas sombrias careciam de seres inteligentes. Era basicamente o mesmo que as bestas do continente Arque-Reino Divino. Bestas mágicas com inteligência alta geralmente podiam conter sabedoria. Todavia, formar inteligência para as criaturas sombrias era muito mais difícil. Zhao Ai tinha dois motivos para querer visitar o domínio das criaturas sombrias. Primeiro era olhar a sua força e segundo ver se ele conseguia encontrar uma ou duas bestas variantes. Zhao Ai esperava que bestas variantes fossem muito difíceis de procurar. Ele também fez mais perguntas aos irmãos Gibbon, tais como padrões especiais nessas bestas variantes. Mas para sua decepção, bestas variantes não eram diferentes das normais. Não se podia procurar por uma besta variante só contando com aparência. Isso aumentou a dificuldade para Zhao Ai achar uma delas. No entanto, ele ainda queria tentar a sorte. De qualquer forma, ele ainda poderia descobrir a força das criaturas sombrias. Mais tarde, Zhao Ai poderia tratar o submundo como seu próprio jardim traseiro. Naturalmente, uma pessoa teria que saber o que estava dentro da sua própria terra. Pode-se dizer que tudo o que aconteceu no exército da resistência ocorreu sem ninguém de fora saber. Foi por isso que Zhao Ai tinha sido muito silencioso ao engolir o exército da resistência. Primeiro Zhao Ai subjugou os 5 esqueletos elementais, então em seguida cuidou de seu domínio. Tudo foi feito em segredo. Posteriormente, Zhao Ai também cuidou dos irmãos Gibbon. Embora a operação fosse longa, ninguém conseguiu escapar e alertar os outros. Por causa disso, ninguém de fora daqueles envolvidos estavam cientes da unificação de Zhao Ai no exército da resistência. Para o Templo das Trevas e Aliança Neutra, não havia força restante no exército da resistência que tinha capacidade para unificá-lo. Portanto, eles diminuíram a tensão no grupo. Mas mesmo que estivessem de olho no exército da resistência, era inútil. Neste momento, todos os mortos-vivos se movendo no domínio do exército da resistência eram subordinados de Zhao Ai. Essas pessoas eram leais a Zhao Ai, então naturalmente nada vazaria para fora. Depois de outro mês de organização, o exército da resistência inteiro foi completamente integrado. O exército da resistência ainda parecia com um coletivo solto para o exterior. Os mortos-vivos ainda faziam trocas em cada cidade, fazendo o exterior pensar que nada tinha mudado. Depois de integrar todo o exército da resistência, Zhao Ai iniciou seu próximo plano, dar um passeio no domínio das criaturas sombrias. Zhao Ai chamou a Dizon para o espaço. Neste ponto, a Dizon tinha se tornado o líder de todo o exército da resistência. Zhao Ai ordenou que a Dizon fortalecesse os mortos-vivos. E com a ajuda das plantas do espaço, algumas pessoas foram promovidas ao nível rei. Por causa disso, o exército da resistência não era fraco, em vez disso tinha se tornado mais formidável. Entre aqueles que foram promovidos estavam Guli e Jiang Zhen. Zhao Ai nunca foi uma pessoa mesquinha. Ele tratava seus subordinados realmente bem. Guli e Jiang Zhen foram um de seus primeiros subordinados no submundo. Naturalmente ele lhes daria atenção especial. Zhao Ai arranjou uma reunião dentro de uma cidade no espaço. Não houveram muitas pessoas convidadas. Haviam apenas a Dizon, Guli, Jiang Zhen e os 5 esqueletos elementais. Os outros basicamente não tinham nenhuma qualificação para ver Zhao Ai. Depois que a Dizon e os outros entraram no espaço, eles imediatamente fizeram uma saudação a Zhao Ai. Ele balançou sua mão, fazendo todos se sentarem. Depois que todos sentaram, Zhao Ai disse: o exército da resistência foi unificado. No entanto, não quero entrar em guerra no momento. Nesse meio tempo, quero ver as criaturas sombrias. Então me digam tudo que sabem sobre as criaturas sombrias. A Dizon ofegou quando ouviu isso. Ele não entrou no espaço por mais de um mês e Zhao Ai não se incomodou em gerenciar o que acontecia fora. Por causa disso, ele não tinha ideia sobre armas da alma. Agora que Zhao Ai queria explorar o domínio das criaturas sombrias, a Dizon não pôde deixar de se sentir estranho. Zhao Ai lhe disse antes que ele iria coletar as bestas espirituais de sangue depois de unificar os mortos-vivos. A Dizon não conseguia entender por que Zhao Ai do nada mudou de plano. Porém, a Dizon ainda respondeu: jovem mestre, não temos muito entendimento com relação às criaturas sombrias.
O domínio das criaturas sombrias não é um bom local para visitar. Existem muitos seres fortes lá. Até mesmo aqueles no meu nível não são raros. Por causa disso, raramente exploramos o local. Porque o jovem mestre quer ir lá. Zhao Ai começou a lhes dizer sobre as armas da alma. Então depois disso, ele disse, acho que essas armas da alma teriam um grande uso para nós. Portanto, quero visitar o domínio das criaturas sombrias para olhar e ver se eu posso encontrar essas bestas variantes. Se puder achar, então seria ótimo. Quero criar um lote dessas bestas dentro do espaço. Veremos se podemos criar armas da alma para nossos usos futuros. Após ouvir isso, a Dizon finalmente entendeu por que Zhao Ai queria visitar as criaturas sombrias. Então ele assentiu e disse, embora não tenhamos muito entendimento relacionado às criaturas sombrias, temos ideias sobre onde as bestas de alto nível estão localizadas. Contanto que o jovem mestre faça um mapa, eu posso apontar onde estão. Zhao Ai assentiu, bom, então aponte para mim. Então ele fez o gesto para o monitor e na tela exibiu um mapa do domínio das criaturas sombrias. Viver em outro mundo. Capítulo 1032. Zhao Ai era um homem que estava determinado a seguir suas decisões. Então ele seguiria para o domínio das criaturas sombrias. Naturalmente, era impossível fazer isso sem preparação. Enquanto a Tizon e os outros estavam lidando com os mortos-vivos, Zhao Ai liberou agulhas de sangue para explorar o domínio das criaturas sombrias. Por causa disso, a Terra já estava mapeada pelo espaço. Depois de ver que Zhao Ai estava preparado, a Tizon não hesitou e rapidamente foi na direção do mapa. Então ele apontou para alguns pontos e desenhou círculos. Depois disso, ele introduziu cada besta uma por uma e passou suas áreas de atividade. Zhao Ai descobriu que as bestas mágicas no submundo eram similares àquelas no continente Arco Reino Divino. Mas embora os dois últimos reinos também produzissem bestas variantes, elas não eram tão especiais. Depois que a Dizon apontou para cada domínio das bestas de alto nível, Zhao Ai não pode deixar de franzir um pouco a testa. As bestas que a Dizon apontou estavam todas localizadas na periferia do domínio. Não havia informação sobre as áreas centrais. Além disso, não havia menos de 10 bestas de alto nível nesta área, e pelo que a Dizon disse, todas elas tinham a mesma força que ele. Em outras palavras, as criaturas sombrias na periferia do domínio eram o bastante para conter o exército da resistência. Se a força da periferia fosse equivalente ao exército da resistência, então e o centro? Quando ele pensou sobre isso, as sobrancelhas de Zhao Ai não puderam deixar de franzir ainda mais. A Dizon viu Zhao Ai e não pode deixar de se sentir estranho. Ele se sentia culpado. Ele não foi capaz de fornecer muita ajuda nessa questão. Zhao Ai se recuperou depois de algum tempo. Então ele olhou para Dizon e disse, o domínio das criaturas sombrias parece ser muito perigoso. Mas não importa, não acho que as bestas mágicas poderiam fazer algo a mim. Enquanto eu estiver lá, deixarei o exército da resistência em suas mãos. Lembre-se de manter um perfil baixo enquanto não estou aqui. Ainda não quero um conflito com o Templo das Trevas. A Dizon assentiu e disse, jovem mestre, tenho certeza. Sabemos o que fazer. A Dizon não se incomodou em dizer a Zhao Ai que ele enviaria guardas para proteger ele. Com a força de Zhao Ai, ninguém estava qualificado para ser seu guarda. Zhao Ai balançou sua mão, enviando a Dizon e os outros para fora do espaço. Depois que os outros partiram, Zhao Ai olhou para o mapa e ponderou. O domínio das criaturas sombrias era muito estranho. A área também tinha montanhas ósseas altas. Mas além daquelas, também havia florestas ósseas. Naturalmente, essas florestas não eram feitas de plantas, era uma coleção de ossos de besta. Ao mesmo tempo, também havia pântanos ósseos. Aqueles pântanos eram uma fusão de sangue e ossos. Além dessas características, eles não eram diferentes dos pântanos dos outros planos. É claro, sua função ainda precisava ser descoberta. Havia incontáveis luzes verdes no mapa do domínio das criaturas sombrias. Zhao Ai estava ciente que essas luzes eram bestas mágicas. Do número de bestas mágicas, Zhao Ai sabia que ele estaria mergulhando em uma piscina de dragões. Porém, ele ainda tinha confiança de ir em frente. Neste momento, Laura e as meninas retornaram para o lado de Zhao Ai. Quando o grupo olhou para o monitor, Laura franziu a testa e disse, Irmão Ai, você quer ir lá? Zhao Ai sabia que Laura e as meninas ficariam preocupadas sobre seu bem-estar, então ele as conformou, ficarei bem.
Depois de lutar com a Dizon e ter muitos avanços recentes, mais nada no submundo poderia me ameaçar. Eu só tenho o sentimento de que as armas da alma teriam grande uso para nós. Se eu não procurar por elas, então o meu coração não ficará calmo. Laura sorriu levemente. Ela na verdade estava confiante em Zhao Ai. Mas como sua esposa, ela ainda ficava preocupada. No entanto, ela não planejou impedi-lo. Ela sabia que uma vez que Zhao Ai decidisse algo, então ninguém seria capaz de impedi-lo. É claro, se ela não quisesse que ele fosse, então ele não iria. Todavia, Zhao Ai com certeza ficaria inquieto. Ao mesmo tempo, Laura também sabia que Zhao Ai não ficaria em grande perigo. Portanto, ela não planejou impedi-lo. Litsi olhou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, podemos apenas enviar um exército lá e aplainá-lo. Não haverá nenhuma necessidade de você ir sozinho. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Não se preocupe, o submundo mais tarde será nosso jardim. Naturalmente, eu teria que inspecionar primeiro. Também, se capturarmos todas as bestas mágicas agora, então o que aconteceria no futuro? Vamos fazê-las continuar vivendo no submundo. É possível que elas só poderiam produzir bestas variantes aqui, nos fornecendo um suprimento de armas da alma. Ainda não temos certeza se o espaço poderia fazer o mesmo. Laura e as meninas concordaram. Elas tinham acumulado conhecimento dos computadores. Depois de usar o computador por algum tempo, elas foram capazes de expandir seu conhecimento. Elas sabiam que o espaço não era muito flexível. Pega as bestas mágicas por exemplo, todas as bestas mágicas que cresceram dentro do espaço eram praticamente idênticas. Não era fácil para elas se mutarem dentro do espaço. O espaço podia produzir plantas variantes, mas seria depois de transferir uma planta comum para o espaço inferno. Variação no espaço original seria praticamente impossível. Em outras palavras, plantas e animais variantes só surgiriam durante uma mudança no ambiente. E no final, essa era a única possibilidade, não um processo consistente. O espaço inferno era igual ao submundo neste ponto. Se bestas mágicas fossem trazidas para o espaço inferno, então era impossível mutar. Por causa disso, Zhao Ai não se incomodou em capturar as bestas mágicas na esperança de criar uma variante. No entanto, a produção idêntica de bestas do espaço também tinha uma certa vantagem. Se Zhao Ai conseguisse capturar uma besta variante e enviar para o espaço, então mais tarde, seus descendentes ou aqueles que fossem comprados do espaço também seriam variantes. Contanto que Zhao Ai capture uma besta capaz de produzir uma arma da alma e enviar ao espaço, então o espaço seria capaz de produzir armas da alma. Zhao Ai sorriu e disse: Os irmãos Gibbon obtiveram sua arma da alma de uma serpente da alma. Portanto, o primeiro lugar que quero visitar é seu lar. Quando ele disse isso, Zhao Ai fez um gesto para o mapa em uma região que a Dizon desenhou. A Dizon disse a Zhao Ai que essa região pertencia às serpentes da alma. Além disso, a Dizon também expressou que não estava confiante em derrotar as serpentes da alma mais poderosas. Laura e as meninas seguiram na direção do dedo de Zhao Ai e viram uma região no mapa. Suas sobrancelhas não puderam deixar de enrugar. O local que Zhao Ai apontou tinha muitos pontos verdes, significando que havia várias serpentes da alma presentes. Ao mesmo tempo, a carranca também resultava do fato de que mulheres geralmente odiavam serpentes. Zhao Ai olhou para as meninas e sorriu. Tudo bem, não precisa se preocupar comigo. Essas coisas não são uma ameaça. Vou dar uma olhada primeiro, não há necessidade de esperar por mim. As mulheres assentiram antes da figura de Zhao Ai desaparecer do espaço. No momento seguinte, Zhao Ai reapareceu dentro do lar das serpentes da alma. O domínio das serpentes da alma estava dentro da floresta óssea. Grandes ossos eram vistos por toda parte. Zhao Ai olhou através dos ossos e viu que elas não tinham nada de especial. Elas eram diferentes dos enormes ossos que ele queria levar para o espaço. Havia até mesmo alguns ossos que ele não conseguia entender, enquanto alguns existiam por tanto tempo e haviam resistido através do tempo. Naturalmente, esses largos ossos eram mais robustos que os comuns. Porém, eles não alcançaram o nível daqueles na coleção de Zhao Ai. Ele sabia que esses esqueletos só pertenciam a poderosas bestas mágicas, completamente diferentes daquelas que ele coletou. Assim como a diferença entre ossos de porco e dragão. Zhao Ai não voou alto, apenas pairou lentamente a meio metro do chão. Ele não planejava caminhar no chão também.
já que o chão da floresta estava completamente coberto por sangue. Desde que Zhao Ai não queria sujar seu pé, ele só pode pairar no ar. Enquanto voava, Zhao Ai também usou sua força espiritual para avaliar as redondezas. Embora na floresta óssea não houvesse nada de especial, Zhao Ai conseguiu localizar algumas serpentes da alma na maioria dos ossos. Serpentes da alma variavam de mais de 10 metros de comprimento a menos de meio metro. Zhao Ai também viu alguma coisa peculiar sobre a pele dessas serpentes. Sua pele parecia muito com ossos. Elas eram cinzas e cobriam o corpo inteiro. Olhos comuns achariam difícil diferenciar os ossos das serpentes. Mais importante, as serpentes podiam mascarar suas almas, tornando-as muito difíceis de achá-las na floresta. Zhao Ai capturou algumas serpentes e mandou para o espaço, todas elas tendo formas corporais diferentes. Elas eram aquelas que queriam atacá-lo. Embora Zhao Ai visse dezenas de centenas de serpentes, ele não foi capaz de ver uma serpente que era diferente das outras. Essas serpentes pareciam muito iguais, mesmo que houvesse variantes entre eles. Zhao Ai não seria capaz de achá-las. Zhao Ai não se preocupou muito e apenas prosseguiu com calma. Ele continuou prestando atenção às serpentes que encontrou. Neste ponto, aquelas que o atacavam ficaram cada vez maiores. No entanto, isso ainda não preocupou Zhao Ai. O que Zhao Ai estava procurando atualmente era uma serpente da alma de nível rei. Enquanto olhava para o mapa do espaço, Zhao Ai imaginou que o domínio das serpentes da alma não fosse muito grande. Mas depois de andar mais, Zhao Ai descobriu que o local na verdade era enorme. Não era menor que as terras negras e o pântano do cadáver apodrecido junto. Zhao Ai não esperava que a região fosse tão grande. Foi neste ponto que ele começou a se preocupar um pouco. O ponto principal da sua visita era achar serpentes da alma variante. Com uma região tão grande, se ele quisesse explorar tudo, então ele não ficaria preso aqui por um ano. Enquanto pensava sobre isso, Zhao Ai não pode deixar de ter uma dor de cabeça. Mas ele não tinha como resolver esse problema, então ele só podia caminhar e prestar atenção. Inconscientemente, Zhao Ai já tinha entrado na área de alto nível. As serpentes aqui estavam ficando cada vez mais fortes. Todavia, Zhao Ai ainda não levou a sério. Ele não se importava com os ataques. 5 horas passaram e Zhao Ai de repente sentiu uma forte força espiritual. Essa força espiritual deu um sentimento muito frio a Zhao Ai. Parecia que uma serpente frígida tinha acabado de entrar no seu corpo. Depois de uma pequena pausa, Zhao Ai chutou que essa deveria ser uma serpente rei. Zhao Ai não revidou e apenas prosseguiu em frente. Ele descobriu que a força espiritual não estava mirando especificamente na direção dele. Provavelmente foi uma liberação inconsciente de força espiritual. À medida que continuava o caminho, Zhao Ai aumentou sua velocidade. Ele sentiu a força espiritual ficando cada vez mais forte. Isso significava que ele estava se aproximando da fonte. Zhao Ai também sabia o motivo pelo qual a outra parte ainda não o havia encontrado. Isso se deve porque a força espiritual do inimigo não era tão delicada quanto a de Zhao Ai. Além disso, a outra parte não esperava alguém entrando no seu domínio. Mas agora, Zhao Ai começou a sentir que se ele fosse adiante, a outra parte começaria a ficar alerta. Mas Zhao Ai não parou. Ele queria encontrar uma forte serpente da alma, então naturalmente ele não recuaria. Não só fez Zhao Ai avançar, ele também condensou sua força espiritual e começou a irradiá-la. Zhao Ai sentiu que não levaria muito tempo até o outro lado descobrir sua presença. Com certeza, depois que Zhao Ai liberou sua força espiritual, a outra parte imediatamente o descobriu. A força espiritual do inimigo explodiu como uma maré. Era frígida, cheia de intenção assassina que pressionava Zhao Ai. Ele sentiu que estava encarando direto nos olhos de uma piton gigante. Seu corpo parecia ser atingido por ondas e ondas de ar frio. Zhao Ai aumentou sua força espiritual. Ele era como um pedaço de rocha no meio do oceano. Ventos e ondas podem atingi-lo constantemente, mas ele permaneceu imóvel. Apesar do dilúvio da força espiritual enviada pelo outro lado, Zhao Ai ainda continuou adiante. A ação de Zhao Ai enfureceu a parte oposta. O inimigo aumentou ainda mais sua força espiritual, cheio de intenção de transformar Zhao Ai em uma pasta de carne. Contudo, tal pressão era inútil contra Zhao Ai. Com o quão poderosa sua alma era, não importava quanto Zhao Ai fosse suprimido, sua alma permaneceria imóvel. Ele prosseguiu como se nada o afetasse.
Neste momento, Zhao Ai podia sentir que o inimigo não estava a menos de 5 quilômetros de distância dele. O inimigo também sabia sobre isso. Depois de ouvir um rugido, Zhao Ai sentiu que o inimigo começou a fazer seu movimento. Zhao Ai ouviu o rugido e não pôde deixar de encarar. Isso aconteceu porque ele sentiu uma leve pressão com esse rugido. Serpentes da alma não deveriam ser capazes de fazer isso. Essa era uma serpente rei variante. Viver em outro mundo. Capítulo 1033. Essa pressão pertencia a um tipo de ataque espiritual. Era feito principalmente por especialistas de alto nível. Também pode ser usado por seres de baixo nível, mas isso só era possível se eles tivessem um talento inato. Isso incluía os dragões do continente Ark. No entanto, esse tipo de pressão era quase inútil na frente de Zhao Ai. Porém, a pressão desta vez era diferente. Desta vez, Zhao Ai pôde realmente sentir. Deve-se saber que Zhao Ai tinha ultrapassado a força que ele tinha no continente Ark. Neste caso, sentir essa pressão significava que o Serpente Rei não era um inimigo comum. Zhao Ai parou e focou no que estava na frente dele. Embora sua força espiritual possa varrer na direção do inimigo, a outra parte tinha se envolvido com sua própria força espiritual. Por causa disso, Zhao Ai não conseguia ver o que ele queria. A Serpente Rei se aproximou cada vez mais de Zhao Ai. 500 metros, 100 metros, e logo as duas equipes se encontraram cara a cara. A Serpente da Alma Rei foi forçada a parar. Ele não esperava ver um ser humano aqui. Ele esperava que outra besta mágica de alto nível estivesse causando problema, não um humano. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também ficou chocado. A Serpente da Alma Rei na frente dele tinha cerca de 100 metros de comprimento. A grossura de suas escamas cinzas era muito evidente. O que mais surpreendeu Zhao Ai foi o fato de que havia um par de chifres crescendo em cima da cabeça da serpente. Claramente era um dragão da inundação. Um dragão da inundação não era um dragão, era algo que ainda precisava se tornar um. Mas encontrar um dragão da inundação aqui realmente surpreendeu Zhao Ai. Neste momento, Zhao Ai se acalmou. O dragão da inundação também parou. Zhao Ai inspecionou a criatura na frente dele. Era realmente um enorme dragão da inundação. Enquanto Zhao Ai estava inspecionando o dragão da inundação, o dragão também estava avaliando Zhao Ai. Depois de avaliá-lo com sua força espiritual por algum tempo, uma voz foi transmitida de repente para a mente de Zhao Ai. Quem é você? Por que veio aqui? Zhao Ai encarou. Então ele rapidamente entendeu que o Serpente Rei estava falando com ele. Contudo, essa era uma força espiritual de comunicação. Para pessoas com seu nível de força, se comunicar usando esse método era bastante normal. Zhao Ai respondeu, eu cumprimento o Serpente Rei, este aqui é Zhao Ai. A enorme serpente se aproximou lentamente de Zhao Ai e então disse, você ainda não me disse por que veio aqui. Zhao Ai sorriu levemente e disse, o submundo será meu território no futuro. E este local será meu também. Não preciso de um motivo para vir aqui. Arrogante, muito arrogante. As palavras de Zhao Ai eram dominadoras demais, ao ponto onde o Serpente Rei ficou chocado. O Serpente Rei se aproximou mais de Zhao Ai antes de abrir sua boca, liberando um berro de força espiritual. Parece que as palavras de Zhao Ai o enfureceram. Zhao Ai não se moveu e apenas contra-atacou a força espiritual, se defendendo constantemente. O Serpente Rei descobriu que sua força espiritual não era capaz de afetar o homem na frente dele. Mas desde que ele estava perto o bastante de Zhao Ai, ele começou a cuspir uma névoa venenosa vermelho sangue. Zhao Ai finalmente fez um movimento. Ele balançou sua mão, fazendo uma fenda parecer que sugou a névoa venenosa. Em seguida, Zhao Ai balançou a mão mais uma vez e tirou um enorme martelo vermelho e atacou o Serpente Rei. O Serpente Rei era verdadeiramente digno de seu título. Embora a fenda espacial de Zhao Ai desse um choque, se recuperou rapidamente. Seu corpo se enrolou quando sua cauda encontrou o martelo de Zhao Ai. Brum! O martelo foi repelido pela cauda do Serpente Rei. No entanto, o Serpente Rei também soltou um rugido doloroso. Ele não esperava que o ataque de Zhao Ai fosse tão forte. Algumas de suas escamas na verdade foram descascadas. Mas ao mesmo tempo, Zhao Ai não esperava que a escama do Serpente Rei fosse tão dura. Ele usou seu cajado fantasma de sangue e o transformou em um martelo, mas só esmagou algumas das escamas do Serpente Rei. Ele falhou em causar um dano enorme no corpo da serpente.
Zhao Ai rapidamente mudou sua arma em uma foice gigante antes de balançar no Serpente Rei. O Serpente Rei não ousaria subestimar a arma de Zhao Ai de novo. Ele apenas sofreu alguns danos graças à sua negligência. O Serpente Rei se enrolou antes de rolar para longe. Mas desta vez, uma fenda espacial apareceu do nada na frente dele. Essa bola enrolada estava indo na direção da fenda espacial. Mas o Serpente Rei foi capaz de reagir rápido. Quando sua cabeça entrou na fenda espacial, ele imediatamente sentiu que algo estava errado. Portanto, ele esmagou sua cauda para baixo, pretendendo se rastejar para fora da fenda. Contudo, Zhao Ai aproveitou essa oportunidade para fazer um movimento. Sua foice perfurou o corpo do Serpente Rei e o empurrou na direção do espaço. Por outro lado, o Serpente Rei não admitiu derrota. Sua cauda ainda estava ancorada com força do lado de fora, se recusando a entrar no espaço. Mas já era tarde demais. A figura de Zhao Ai se moveu e entrou no espaço. Depois disso, o cabo da foice virou correntes. Com a foice presa com firmeza no local, Zhao Ai envolveu a corrente em volta do Serpente Rei antes de dar um forte puxão, levando a serpente da alma para o espaço. O processo inteiro pode parecer ter levado muito tempo, mas na verdade foi muito rápido. Zhao Ai e o dragão da inundação só lutaram algumas rodadas antes de Zhao Ai estabelecer uma armadilha para capturar a serpente e mandá-lo para o espaço. Quando o Serpente Rei entrou no espaço, uma notificação imediatamente foi ouvida: ser tipo dragão da inundação detectado. Subjugando. Subjugação completa. Dragões da inundação são versões melhoradas de seres tipo serpente. Anfitrião agora pode comprar dragões da inundação na loja do espaço. Zhao Ai pausou. Ele não esperava que o espaço atingiria a mesma identificação que ele. Parece que o Serpente Rei estava verdadeiramente no seu caminho de se tornar um dragão. Zhao Ai soltou um longo suspiro. Ele fez o espaço curar o Serpente Rei antes de chamá-lo. Não demorou muito até que o enorme Serpente Rei apareceu na frente de Zhao Ai. Quando o Serpente Rei chegou, ele imediatamente enviou uma onda espiritual. Eu cumprimento o jovem mestre. O jovem mestre tem algum comando? Zhao Ai respondeu. Como você se transformou na sua aparência atual? É somente por cultivar? O Serpente Rei assentiu e disse. Sim, jovem mestre. Mas também comi algumas plantas. Essas plantas aumentaram minha força vital e também deram uma energia interna. Zhao Ai contemplou. Então sua figura teleportou para os campos ósseos, levando o Serpente Rei com ele. Zhao Ai fez um gesto na direção das plantas no campo e disse: qual dessas plantas você consumiu? O Serpente Rei apontou para algumas plantas usando sua cauda. No entanto, o Serpente Rei não apontou para nenhuma das plantas ósseas. Zhao Ai olhou para as plantas e assentiu. Então ele fez Kair tomar nota daquelas plantas. Elas deviam ser boas na evolução das serpentes. Mesmo assim, Zhao Ai ficou desapontado que o Serpente Rei não apontou para as plantas ósseas. Ele apontou para as plantas ósseas e disse: e essa planta? Você comeu essas coisas? O Serpente Rei assentiu e disse, respondendo ao jovem mestre: alguns comeram, mas eu não. Essa planta não é útil para nós. Depois de comer essa planta, não aumentará nossa força vital nem aumentará nossa energia. Quando uma serpente da alma que come essa planta morre, eles perdem completamente suas almas ardentes. Seu corpo também desaparece, apenas deixando um pedaço ou dois ossos. Por causa disso, sempre consideramos essas plantas como sinistras. As palavras do Serpente Rei fizeram os olhos de Zhao Ai brilharem. O cenário que o Serpente Rei descreveu era a mesma descrição que os irmãos Gibbon disseram. A única evidência palpável da serpente da alma que os irmãos mataram foram duas presas. Se realmente fosse o caso, então Zhao Ai finalmente teve uma ideia de como usar as plantas ósseas. Zhao Ai respondeu imediatamente: você coletou os ossos deixados para trás por aquelas serpentes. Embora o Serpente Rei não soubesse por que Zhao Ai estava perguntando isso, mas ele pode sentir que era importante para Zhao Ai. Portanto, respondeu rapidamente: guardamos seus ossos. Mas desde que as vimos como coisas perigosas, as mantivemos dentro de uma montanha, longe do local onde vivemos. Zhao Ai assentiu e disse: leve-me para dar uma olhada. Depois que ele disse isso, Zhao Ai balançou sua mão quando retornaram para o domínio do Serpente Rei. Então o Serpente Rei levou Zhao Ai para uma montanha óssea. Havia uma caverna do lado desta montanha.
Essa caverna não era muito grande nem era no fundo da montanha. No entanto, havia ossos armazenados dentro. Cada um desses ossos parecia com cristais. Eles brilhavam apesar da relativa escuridão no local. Esses ossos não só incluíam presas da serpente da alma, também haviam ossos das outras partes de seu corpo. Zhao Ai também viu uma cabeça de serpente bem preservada. Naturalmente, a cabeça era pequena. Também havia escamas presentes. Uma delas parecia muito especial já que era do tamanho de uma palma. O serpente rei se virou para Zhao Ai e disse: Jovem mestre, os ossos estão aqui. Zhao Ai assentiu, então ele liberou sua força espiritual para avaliar através desta pilha de ossos. Depois de uma inspeção de perto, Zhao Ai pode afirmar que todos esses ossos eram armas da alma. Zhao Ai se alegrou. Ele finalmente descobriu o uso das plantas ósseas. Isso tornou possível para ele fazer bestas que produzem armas da alma. Embora Zhao Ai não soubesse o propósito desses ossos uma vez que se tornou armas da alma, ele estava certo que eles teriam grandes usos. Zhao Ai pensou sobre isso e decidiu chamá-los de ossos da alma. Ele balançou a mão para levar todos os ossos da alma antes de se virar para o serpente rei e dizer: Você fica aqui. Mas lembre-se, se você descobrir mais desses ossos no futuro, certifique-se de colocá-los para mim. Não importa se vieram das serpentes da alma ou de outras bestas. O serpente rei assentiu. Então a figura de Zhao Ai piscou e voltou para o espaço. Viver em outro mundo. Capítulo 1034. Depois que Zhao Ai retornou ao espaço, ele imediatamente foi para a Ilha Dragão Selvagem procurar por Jireden. Jireden atualmente estava fazendo um experimento com os irmãos Gibbon. Neste ponto, o alvo da pesquisa de Jireden já tinha mudado para as armas da alma dos irmãos Gibbon. A pesquisa de Jireden tinha algo a ver com juntar uma alma com uma arma. E agora, os irmãos Gibbon na verdade podiam usar suas almas para fazer suas armas agirem. Além disso, suas armas tinham se integrado em suas almas. Para Jireden, essa era uma descoberta muito preciosa. Jireden queria estudar como as armas se fundiam com as almas. Contanto que descobrisse, então sua pesquisa certamente ganharia um progresso considerável. No entanto, o caminho de Jireden para esse progresso havia acabado de começar e os irmãos Gibbon só tinham duas armas em mãos. O tamanho dessas armas não era grande também. Por causa disso, Jireden estava com medo de fazer testes nelas. Ele estava com medo de acabar destruindo essas armas. Neste ponto, Jireden só pode fazer observações cuidadosas com relação aos itens. Por causa disso, seu progresso foi muito lento. A chave para essa pesquisa eram os materiais. Embora Jireden realmente quisesse desmantelar as armas dos irmãos Gibbon, ele não tinha culhões para fazer isso agora. O par de armas eram muito pequenas, arruinar uma seria uma enorme perda. Depois que elas fossem desmanteladas, elas certamente perderiam sua função. Isso colocaria sua pesquisa em uma parada brusca. Foi por causa disso que os irmãos Gibbon sempre estavam com Jireden. Os irmãos Gibbon não estavam muito relutantes em se desfazer de suas armas. Embora eles realmente precisassem de armas, eles estavam completamente mergulhados na pesquisa neste ponto. Eles fariam qualquer coisa pelo bem dos resultados. Eles agora estavam dentro do espaço, então não estavam em perigo constante. Não havia ponto em manter as armas da alma para si. Neste momento, após chegar na Ilha Dragão Selvagem, Zhao Ai imediatamente foi ao laboratório de Jireden. Embora Jireden precisasse ensinar na academia morto-vivo, ele só tinha 5 horas de ensinamento por semana. Por causa disso, ainda era capaz de conduzir experimentos no seu laboratório. Para facilitar as trocas nas várias academias, Zhao Ai equipou cada uma com uma formação mágica de teleporte. Essa formação mágica permitia que as pessoas fossem para cada academia, tornando a troca mais conveniente. Naturalmente, Zhao Ai também colocou uma formação mágica na Ilha Dragão Selvagem. No entanto, aqueles que podem usar essa formação eram apenas limitados a algumas pessoas escolhidas, tais como Jireden e os outros. Por causa da aliança acadêmica, Zhao Ai só enviou o grupo de Campali Jireden. Aqueles na Ilha Dragão Selvagem também estavam empregados de ensinar nas outras academias. Essas pessoas normalmente viviam na Ilha Dragão Selvagem e somente iriam para as academias quando davam suas aulas. Quando terminavam, eles retornariam para a Ilha Dragão Selvagem para voltar ao seu trabalho. Para facilitar para eles,
Zhao Ai decidiu instalar uma formação mágica na Ilha Dragão Selvagem para eles usarem. O laboratório de Jireden não estava longe do de Karen. Ambos os lados também trocavam informações. Neste momento, o laboratório de Karen era o maior na ilha. Os outros ainda estavam seguindo atrás. Jireden e os dois irmãos atualmente estavam conduzindo exames microscópicos nas armas da alma. Desde que eles não ousavam destruir as armas da alma neste momento, eles só podiam usar esse método. Esses microscópicos eram coisas que Zhao Ai forneceu aos vários laboratórios na ilha. Naturalmente, eles foram adquiridos dos cenários tecnológicos e científicos. Depois de ver Zhao Ai chegar, os três encararam. Porém, eles rapidamente responderam e fizeram uma saudação. Zhao Ai balançou sua mão e disse: "Como sua pesquisa está indo?" Jireden suspirou e disse: "Não muito bem. Os materiais são poucos. Não ousaríamos usá-los. Por causa disso, não podemos fazer experimentos mais profundos." Zhao Ai assentiu, então ele inspecionou o laboratório de Jireden. O local era extremamente organizado, refletindo o cuidado de Jireden. Então Zhao Ai balançou sua mão e tirou alguns ossos da alma. Então ele disse: "Dê uma olhada nesses ossos. Eles são iguais às armas dos irmãos Gibbon. Você pode conduzir experimentos nessas coisas. Teríamos mais delas no futuro. Você não precisa ser mais tão cuidadoso. Usa todas se você precisar." Quando Jireden viu esses ossos, era como se ele tivesse esquecido de todo o resto. Ele se apressou e usou sua força espiritual para avaliar os ossos. Os olhos de Jireden iluminaram quando ele pegou um osso. Então ele foi até um pulverizador e colocou-o dentro. Os irmãos Gibbon também pareciam esquecer a presença de Zhao Ai enquanto imediatamente arrumavam o laboratório. Os equipamentos de testes foram preparados. Os três lixos esqueceram de falar com Zhao Ai. Depois de ver a reação deles, Zhao Ai não pôde deixar de sorrir amargamente enquanto balançava sua cabeça. Então ele se virou para sair do laboratório e retornou para casa. Laura e as meninas atualmente estavam na sala de estar. O monitor não exibia o submundo, em vez disso mostrava os eventos no continente touro do Reino Divino. As raças estrangeiras e a família Oneal ainda tinham pequenos conflitos aqui e ali. Ambos os lados tiveram vitórias e também derrotas. Mas falando no geral, as raças estrangeiras estavam perdendo mais. Porém, embora o continente touro fosse mostrado no monitor, Laura e as meninas não estavam olhando. Ao invés disso, elas só estavam descansando e conversando. Depois de ver Zhao Ai retornar, Laura e as meninas imediatamente se levantaram. Elas viram a luta de Zhao Ai com o Serpente Rei. No entanto, elas não esperavam que Zhao Ai retornasse para casa logo depois disso. Zhao Ai olhou para as meninas e sorriu. "Eu só fui à Ilha Dragão Selvagem enviar os materiais ao Jireden. Kair, vem aqui rápido. Consegui descobrir um uso para aquelas plantas ósseas." Kair imediatamente veio voando. Ela olhou cheia de prazer e surpresa para Zhao Ai quando disse: "Jovem mestre, você está dizendo a verdade?" Zhao Ai sorriu levemente e disse: "As serpentes da alma que comeram aquelas plantas ósseas não deixam para trás suas almas ardentes quando morrem. Em vez disso, elas deixam pedaços de ossos muito parecidos com as armas usadas pelos irmãos Gibbon. Isso significa que a planta óssea pode ser a coisa que ajuda as bestas mágicas na formação de ossos da alma. Kair, tente e veja se você pode reunir ossos da alma das bestas no espaço. Deixarei esse assunto com você." Kair assentiu antes de se virar e desaparecer. Naturalmente, ela foi fazer os experimentos nas bestas mágicas. Zhao Ai não pensou sobre mais nada quando sentou e mudou a imagem do monitor para o submundo. Ele olhou para as regiões que a Dizon desenhou. Laura franziu a testa quando viu Zhao Ai olhando para o mapa. Ela perguntou: "Irmão Ai, você ainda planeja retornar ao domínio das criaturas sombrias? Você já não descobriu o segredo das armas da alma?" Zhao Ai virou sua cabeça para Laura e disse: "Ficarei bem. Você não viu? Aquelas criaturas sombrias não são uma ameaça para mim. Quero conquistar o domínio das criaturas sombrias. Isso não faz parte de unificar o submundo." Laura assentiu e não disse mais nada. O mesmo foi verdade para Letícia e as outras meninas. O grupo só voltou a olhar para o mapa e as regiões que foram seccionadas. Mesmo que as marcas fossem claramente vistas, isso só envolvia as periferias do território. A área central ainda era desconhecida. Zhao Ai esfregou sua testa por um momento antes de chamar o Serpente Rei. Como o Serpente Rei era enorme,
Ele só podia aguardar Zhao Ai do lado de fora da casa. Quando Zhao Ai saiu da casa, o Serpente Rei imediatamente fez uma saudação. Zhao Ai assentiu e balançou sua mão. Depois disso, uma imagem do domínio das criaturas sombrias apareceu. Zhao Ai apontou para a projeção e disse: Serpente Rei, dê uma olhada. A informação sobre as bestas mágicas está correta. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também disse o nome das bestas mágicas e também seu nível de poder reportado. Embora o Serpente Rei tivesse um intelecto nem um pouco menor que um humano, ainda não sabia ler. Por causa disso, Zhao Ai só pode ler todo o conteúdo. Depois de ouvir as palavras de Zhao Ai, o Serpente Rei assentiu e disse, respondendo ao jovem mestre: esse mapa está basicamente correto. Contudo, nós bestas mágicas vivemos longas vidas e também cultivamos devagar. Mesmo que nada esteja errado nesse mapa, eu também não entrei em contato com esses companheiros por quase 100 anos. Se houvesse mudanças, então eu não saberia. Zhao Ai assentiu, tudo bem, não importa. Apenas estar levemente correto já é bom. Certo, e quanto às áreas internas? Você conhece algumas criaturas sombrias? Após ouvir Zhao Ai, o Serpente Rei não pode deixar de balançar sua cabeça como resposta. Serei injusta com o jovem mestre, mas não sei muito sobre a área central. Ela é coberta com uma camada protetora branca o tempo todo. Aquela luz branca é muito letal para nós, então simplesmente não vamos lá. Zhao Ai franziu as sobrancelhas levemente. Ele não pensou que o submundo teria tal local. Mas ainda assentiu e disse, tudo bem, você pode voltar. Cultive bem. Se você precisar de algo basta me dizer. O Serpente Rei assentiu antes de Zhao Ai enviá-lo de volta. Depois de mandar o Serpente Rei de volta, Zhao Ai retornou para casa e olhou para o mapa mais uma vez. No final, ele decidiu lidar com o território ao lado das Serpentes da Alma. Esse território era governado por uma besta mágica em forma de porco chamado Porco de Aço. Não só o Porco Rei era poderoso, também tinha uma defesa melhor que o Serpente Rei. Era um companheiro difícil de lidar. Pode-se dizer que Zhao Ai passou muito tempo dentro do território da Serpente da Alma. Isso ocorreu porque ele estava procurando por rastros de serpentes variante. Agora que ele sabia sobre a função das plantas ósseas, Zhao Ai se preparou para ir direto nos seres fortes desta vez. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.